E aí pessoal, vamos aí retomar as aulas de Mastercam. Vou continuar com a parte de desenho e aí vamos fazer a elaboração do desenho da geometria 2, certo? Após essa videoaula, eu vou começar já com a parte de usinagem dessa geometria 1 e geometria 2 que criamos, né? E posteriormente vamos trabalhar com desenhos mais complexos e usar muitas outras ferramentas do Mastercam, ok? Então vamos lá. Bem, estou aqui com um desenho dessa proposta 2, né, que vamos fazer. Esse desenho aqui ele envolve ferramentas mais dinâmicas para desenho e também vou trabalhar de uma maneira diferente aí de como a gente trabalhou com a geometria 1, né, de desenho, certo? Então tem uma peça aqui que tem 170 por 130, isso aqui é as dimensões máximas, né, desse bloco, e ele vai ter uma espessura de 30 milímetros. Desconsiderem isso aqui que eu acabei esquecendo de alterar quando eu desenhei a peça. Então, mas essa espessura a gente vai considerar 30 milímetros total, né? Porém a profundidade do contorno, que é esse contorno aqui, ó, posso dar um zoom para vocês verem melhor. Esse contorno da peça, ela vai ter 15 milímetros. Isso vai ser a profundidade desse contorno, ok? E também, né, a profundidade do contorno e esse modelo aqui do rebaixo, certo? Até esqueci de colocar também quanto é que seria esse rebaixo, mas aí a gente define quando for fazer a parte da usinagem. O que nos interessa agora é somente o desenho, ok? Como vamos desenhar 2D, então não precisa também das profundidades. Bem, primeiro passo, já que eu tenho as dimensões máximas, vou fazer um retângulo, né, de 170, de 130 por 170. Então eu vou lá no Mastercam. O Mastercam, quando você estiver num momento de modelagem, né, ele vai estar com esse nome aqui, ó, Design. Esqueci de mencionar isso na última aula. Quando a gente habilitar o uso de uma máquina, ele vai mudar o nome aqui. Se for uma usinagem, se a gente selecionar uma máquina aqui, ó, 1000, né, que é fresa, ele vai mudar aqui para 1000. Se for torno, vai mudar aqui também para torno, certo? Mas no caso aqui está na parte de design. Bem, vamos exibir a linha de grade, o F9, né? F9. Esse X e Y pequenininho que aparece aqui, ó, é quando a gente aperta o Alt. Se você segurar o Alt, ele só vai aparecer dessa forma. Se apertar Alt e F9, né? Se apertar F9 somente, ele vai aparecer toda a linha, né, dos eixos. Depende de quem está trabalhando, né? Eu gosto de trabalhar assim. Em alguns momentos eu oculto o F9, mas é bom deixar essa exibição do eixo. É interessante, ok? Então vamos fazer o retângulo. Vou criar um retângulo. Posso vir aqui, vou começar a usar essa guia Create, e vai ter a opção aqui retângulo. Vou selecionar o ponto desse retângulo e aqui sempre observar, né? Como eu tenho a orientação X e Y, né? Quando eu for para a direita em X é positivo e para a esquerda é negativo. Se eu subir em Y é positivo, se eu descer é negativo. Pode observar quando eu movo aqui o cursor, os valores aqui, ó, eu estou movimentando mais para a esquerda, ele está ficando mais negativo. Então vamos lá. O comprimento então vai ser menos 130, Enter, e a altura de 170 milímetros, Enter, e aqui eu dou um OK. Para centralizar rapidamente, né, posso clicar com o botão direito, tem a opção aqui Fit, ou usar o atalho Alt F1 e ele ajusta na área gráfica o desenho, né, as linhas projetadas. Vou voltar lá para o desenho. Voltando aqui para o desenho, ok, já fiz isso aqui. Podemos fazer esse chanfre de 70 mm por 45 graus. Essa ferramenta já foi usada na última aula.
chanfrar entidades, vou colocar aqui a distância de 70, vou informar somente uma distância, é isso que eu estou informando aqui, ó, por uma distância, mas tem um ângulo de 45 graus. Seleciono as duas entidades e aí dou um OK. Beleza? A parte mais externa da peça já está pronta. Voltando para o desenho. Agora, para fazer a parte do contorno, podemos adotar essa referência ou essa, tanto faz. Eu vou adotar essa referência aqui, ok? Observando o seguinte, que eu tenho aqui 10.1 acima, né, em Y, referente a essa linha, e nessa borda aqui eu tenho o mesmo valor dessa lateral. Se formos fazer uma continha aqui de matemática, pegar esse valor, subtrair desse e dividir por 2, vai bater esse valor aqui aproximadamente. Então 9,6. 9,6 é o valor que eu vou colocar aqui. Então, sabendo que aqui está o zero, né, eu vou ter que subir e vir para a esquerda em X. Então vai ser um valor negativo em X de localização, né, e um valor positivo em Y para essa posição aqui. E vejam como é que a gente vai fazer. Nós vamos criar uma linha e a posição dessa linha em X é menos 9,6, né? Se não estiver enganado, vírgula, que é o separador do eixo, em Y é 10,1, subindo, se eu também não estiver enganado. Enter, e aí a linha está amarrada naquele ponto, ok? Agora, ó, eu posso orientar a linha para o sentido que eu quero, clicar e aqui informar o comprimento. O comprimento dela, olhando o desenho, 110,9. 110,9, né? Valor de decimal separado por ponto. E aí vou continuando o desenho. Vamos subir aqui 124,7, essa altura aqui, ó, até esse ponto. Em vez de estar vindo aqui clicando todo momento, eu posso apertar o atalho L, que é de comprimento. 124,7. Enter. Vamos vir para cá, para a direita, 10 mm. Perceba que eu estou criando, orientando. Clico novamente, né, quando finalizo. E aqui eu vou digitando os valores. 10, enter, e a linha se altera no comprimento. Eu não estou criando usando as coordenadas, né? Vamos subir 15. Ó, 15. Vou começar a usar o atalho L, beleza? Voltar 10 e depois subir 10. 10 e depois subir 10. Pronto, estamos nesse ponto aqui. A partir daqui vai ter um raio, né? Então eu vou voltar para essa extremidade para chegar até aqui. Vamos vir daqui subindo 75,7. Voltar. Que interessante, ó. Tá cotado aqui 28,9. Porém está no começo do raio. Se eu tenho um raio de 5, então vai ser 28,9 mais 5. Aí veja o que a gente vai fazer. Eu sei que daqui para cá L vai ter uma linha de 28,9. Porém, esse 28,9 vai estar somado a os 5 milímetros do raio. Então, eu estou fazendo aqui operação matemática. A gente pode fazer esse tipo de trabalho. Divisão, subtração, soma também, né, que é o mais usado. E aí, enter, ó, já deu o valor somado e já alterou a linha. E agora vamos subir 17 milímetros. A partir daqui, subir 17. Certo? Então agora o trabalho com o comando de line, né, finalizou. Então dou OK. E agora vamos fazer o raio. Para fazer o raio, eu vou aqui em Create, Arc,
arco, né? Tem várias maneiras de se fazer. Eu vou fazer um arco. Deixa eu ver a opção aqui. Arco por endpoints. E aí eu clico em uma extremidade, que é o primeiro ponto. Clico no segundo ponto. E aqui, ó, já posso informar o raio. Ou o diâmetro, né? Ou o raio ou o diâmetro. Nesse caso eu vou informar o raio. O raio lá no desenho é 57. Estão vendo? Então raio aqui de 57. Enter. E agora eu vou selecionar qual arco que eu desejo. É esse aqui, né? Pronto, os outros foram apagados. Dou OK para finalizar. Beleza, fizemos o arco. Agora vamos fazer as circunferências. Para fazer as circunferências, eu vou fazer somente uma e depois a gente vai fazer uma operação de transladar, vamos fazer uma rotação. Para isso, eu vou criar uma circunferência com um raio de 42,5 e eu tenho que fazer uma linha inclinada a 20 graus em relação a essa linha aqui. Beleza? Então aí, para eu fazer primeiramente a circunferência, eu tenho a localização dela, ela está 92,7 distante em relação aqui e 57 milímetros distante em relação a esse ponto. Então está exatamente no mesmo centro do raio aqui, né? Então não preciso criar a localização, já tem essa localização. Então vou simplesmente criar uma circunferência com raio de 42,5. Então vem aqui, ó, create arco por um centro. Então tá aqui, ó, o centro do raio de 57. E agora eu vou fazer uma com raio de 42,7. Certo? Então tá aí. Beleza. Mexa de topo. E o Alt F1 para enquadrar, né? Então, finalizo. Criar uma linha. Essa linha vai ter um ângulo de 20 graus. Lembrando que esse ângulo de 20 graus está em relação, deixa eu olhar no desenho, está em relação à linha que está na vertical, né? Então seria na horizontal aqui 0 graus, quando chega aqui 90. Então eu tenho que subtrair de 90 20 graus, ficando 70, né? Eu também posso fazer aquela relação de operação no ângulo. Então eu posso vir aqui, ó. Então dá para fazer a operação matemática aqui também. Vou colocar aqui, ó, 90 graus menos 20, enter, e eu tenho um ângulo de 70. A linha não tem comprimento definido, eu vou simplesmente só passar um pouco da circunferência. Opa, fiz besteira. Deixa eu dar Ctrl Z. Fazer novamente aqui. 70, né? Vou digitar direto, já que eu já mostrei o que eu queria. Deixa eu editar. Ok. Nessa intersecção da circunferência com a linha, eu vou fazer o meu furo, né? Que vai ter um diâmetro de 10 milímetros. Então posso usar essa ferramenta aqui, né? A mesma da guia Creator. Uma coisa interessante também, todas as ferramentas que a gente vai utilizando, as 10 mais recentes, se eu não estou enganado, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. As 10 mais recentes ficam aqui na guia lateral direita. Então, como eu usei recentemente criação de círculo, posso vir por aqui mesmo. Então aqui o ponto, já encontrou a intersecção, e aí vai ter um diâmetro de 10 milímetros. Certo? Feito isso, eu posso agora confirmar, posso deletar essa circunferência e deletar essa linha. Não preciso mais disso para fazer o restante dos furos, que são mais 3 furos espaçados a 20 graus. Para fazer isso, eu vou na guia Xform, que é transformação, e Rotate. Em Rotate eu vou selecionar
a entidade, né? Vai ser a circunferência. Selecionei, Enter para confirmar. E aí o que eu quero fazer com essa entidade aqui? Eu quero mover, copiar ou unir. Eu vou mover, né? Desculpe, copiar, fazer uma cópia. Então vão ser 3 cópias com ângulo de 20 graus. Enter. E aí, ó, perceba que ela fez 3 cópias, que é 1, 2 e 3, com ângulo de 20 graus. O que acontece é que você observe que não está numa posição correta, né? Se eu colocar a peça aqui em perspectiva, que aqui dá para se analisar, é que as circunferências foram copiadas adotando como centro o centro dos eixos. Então eu tenho que mudar esse centro. O centro de rotação é esse centro aqui, né? Que foi o centro de onde a gente criou o raio de 42,7. Então para mudar esse centro é simples. Eu vou aqui nessa opção, definir um centro de rotação e agora eu clico lá no ponto que eu desejo que faça a rotação. Observem que ela foi para o sentido da esquerda. Para ir para o outro lado, eu poderia colocar aqui menos 20 ou inverter aqui a direção, vai para o sentido correto, né, do desenho. E aí, confirmo. Vou lá, ó, Fit, né, Alt F1 para ajustar. Observem também que depois que eu faço essa operação de rotação, onde eu transformei uma geometria, a geometria que foi transformada, né, que foi copiada, ela fica destacada em vermelho e as outras ficam destacadas em rosa, que são as cópias. Para limpar essa cor, posso vir aqui nessa guia de screen, tela, né? Tem aqui Clean Colors, que é para limpar as cores. Poderia também clicar com o botão direito e tem a opção lá também para limpar as cores. Ok? Feito isso aqui, vamos fazer agora aquele detalhe do Y. Para esse detalhe, primeiro eu vou fazer um retângulo de 40 por 30 milímetros. Esse retângulo está nessa localização a 28.1 dessa referência e 27.2 dessa referência aqui, né, nessa linha. Então eu vou com esses valores: 27.2 em X e 28.1 em Y. E eu vou criar um retângulo Shapes, que aí eu vou definir algumas outras propriedades. Nesse retângulo Shapes ele vai ter, primeiro eu vou definir logo aqui os comprimentos, né? 30 por 40. Como observado aqui, ó, ele tem 4 raios de 5, 1, 2, 3 e 4. Então posso fazer já aqui, ó, definir que vai ter um raio de 5. Vou criar por essa extremidade aqui, já que eu vou adotar essa referência e essa. Então esse vai ser o ponto de ancorado, né, para essas medidas. E agora eu vou definir a localização, porque ele está flutuando aqui, né? Então para encontrar essa posição, eu venho aqui nessa opção, ó, e expando essa opção aqui de localização e vou em relativo. Relativo a essa extremidade, ó, cliquei nesse ponto e vou colocar as coordenadas, o delta. E esse delta vai ser em X 27.2 e em Y 28.1. X 27.2, vírgula, Y, esqueci o valor, 28.1. 28.1. Enter. Nossa, foi criada já a geometria e agora eu confirmo. Para conferir, né, precaução, vou lá em Smart Dimension,
horizontal 27.2, dimension vertical. Sempre interessante conferir, né? Principalmente nessa, se errou algum dígito ali, vai dar zebra. Ok? Voltar aqui no desenho. Beleza. Posso fazer agora essa linha em ângulo aqui, ó, 37.3 graus. Essa linha está a uma altura em Y de 19.8. Eu posso usar a mesma teoria relativa a uma extremidade aqui, a essa extremidade, né? Só que eu não tenho essa extremidade. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Vou criar uma linha. E aí eu vou criar essa linha na intersecção dessa linha com essa. Ó, tá vendo? Ficou amarrada nesse ponto. E agora eu vou orientar. Posso orientar, né? Ou posso também fazer outra definição que eu queira. Mas aí eu vou fazer por aqui mesmo. Colocar a altura dela de 19.8. 19.8. Enter. Como eu dimensionei primeiro antes de orientar, ela está amarrada no comprimento. Agora eu oriento e clico. E aí o ponto da linha está aqui. 19.8. Pode ver que aparece lá nessa dimensão. Então 19.8. Então a partir daqui eu vou fazer uma linha com um ângulo de 37.3. Só que a mesma ideia, né? Esse 37.3 está partindo do ângulo de 90 graus. Então eu posso pegar, eu vou ter que fazer isso, né? Parte do ângulo 90 menos 37.3. Certo? E aí vou passar aqui, né? Confirmar. Vou usar lá a tesoura, né? Trim. Vou dividir. Ok. E essa linha posso agora deletar, né? Para não ficar a linha sobreposta. Vou deletar também essas dimensões, não preciso. E agora fazer esse raio de 5. Outros raios também que faltaram, aproveitando, são esses raios aqui, então também são todos com 5. E esses são 3 raios. Então vou fazer nesse momento. Ok? O que é que falta agora? Esse detalhe aqui do Y. Essa gravação de Y. E aí, para fazer isso, percebam que tem um oblongo aqui, né, e outro oblongo aqui também. Eu vou gerar uma linha na diagonal. Ligando esses pontos. Já que tem 30 aqui, né, exatamente a diagonal. Ele tem 40 menos 5 do raio. 5 do raio fica 30. Então beleza. Esses pontos na diagonal. E agora eu vou fazer um offset nessa linha. O offset está na opção aqui, tem uma X-Form, offset. Ou poderia também criar linha paralela. Então vou criar essa linha paralela nesse sentido, com a distância de, se o raio é de 3, né, vai ser 3 mm para cá, 3 mm para o outro. Então com a distância de 3 mm. Enter. Do mesmo jeito eu vou fazer para cá. Distância de 3. Confirmo. E agora eu posso criar um arco por endpoint, que vai ter um raio de 3 mm. E é exatamente essa circunferência que eu desejo. Do mesmo jeito aqui. Raio de 3 mm. E eu desejo que fique esse arco. Posso deletar aqui.
Para fazer agora a outra perna, eu tenho a distância aqui, ó, de 20, então vai ser partindo também desse centro aqui, com essa angulação. Tem algumas maneiras de se fazer esse arco, esse ângulo, desculpem, mas aí eu vou fazer da maneira bem prática para vocês. Bem, né? Então, para fazer de maneira bem simples, eu vou aqui, ó. Primeiramente, o que eu preciso identificar? Preciso identificar qual é o ângulo dessa linha em relação à linha que está na vertical. Por quê, né? Porque basta eu sabendo essa informação, eu vou jogar para a mesma angulação dessa linha. E aí eu vou ter o ângulo de 112,6. Então eu vou cotar e usar esse valor da cota para essa linha que a gente vai fazer. Então vou lá no Smart Dimension, dimensão angular dessa linha em relação a essa, 33,7, dou OK, vou lá no Line, ou poderia vir aqui, né, criar linha por endpoint, clico no centro do raio, e aí o ângulo que eu vou colocar aqui, ele vai ser de quanto? Olhando de novo aqui no desenho, vai ser de 90 graus mais 33,7. E aí vou clicar passando um pouco aqui, confirmar, e vamos usar o Smart Dimension novamente pela parte das ferramentas recentes. Então tá aqui, ó, 112,6. Opa, a bateria está indo embora. E aqui 112,6. Então tá OK. Então, finalizo e aí vou deletar as cotas, fazer aquela linha paralela, né? Usar também o artigo recente, 3 milímetros. Acho que cliquei errado. 3 milímetros. Vou fazer o arco por endpoint, raio de 3. Aqui nem precisa, né? Só fiz para dar trabalho. Agora eu vou deletar esse raio também. Usar lá o trim, dividindo, né? Já está marcado aqui. Pronto. E agora eu vou dar aqui um Alt F1. Vemos a geometria concluída, né? Ver se não falta nada. Raios. OK. Então a geometria está concluída. Ela levou um pouco mais de tempo para a gente concluir, mas aí vimos bastante coisa, né? Tem uma peça bem mais complexa, com mais operações, na verdade, não é nem tão complexa. Na próxima aula a gente vai fazer a usinagem. Calma que eu vou carregar. Na próxima aula a gente vai fazer a usinagem da geometria 1. OK, gente? Espero que tenham gostado. Compartilhem aí, aproveitem, que só quando eu tenho tempo é que eu vou fazendo essas videoaulas, beleza? Então até a próxima.